Come on and rain down on us, rain down on us, Lord. We need you, Lord. Come on and rain down on us. We need you, Lord. Oh yeah. Come on and rain down on us, Lord. Open the heavens, come living water on my fountains. Are in you, and you're strong like a river. Nós somos criaturas do tempo. Nós vivemos uma vida breve, apenas algumas décadas, mas nós somos tentados a pensar que as décadas que nós vivemos são as coisas mais importantes na história humana. E nós devemos fazer uma pergunta a nós: se o que nos encanta? A nossa cultura, a nossa geração, o nosso mundo ou Deus? Porque dependendo da resposta que nós tivermos, nós vamos querer apresentar um ou outro. Ou vamos querer apresentar Deus ao mundo, ou vamos querer apresentar nosso mundo para Deus. Ou seja, nunca tente pregar um pós-evangelho para um mundo pós-moderno. Sabe, nós temos uma arrogância ao nos encantarmos com a nossa geração, de acharmos que Deus tem alguma coisa a aprender com a nossa geração, com a nossa cultura, de tal maneira que Ele tenha que rearranjar as coisas para que elas se encaixem e sejam relevantes em nossa época. Mas quando Deus revelou a sua palavra, quando Deus fez a revelação de si mesmo, Ele conhecia todas as coisas exaustivamente. Ele diz assim em Isaías 46, verso 10: Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Sabe, foi Deus, e não o oposto, que apresentou os ninivitas a Jonas. Foi Deus que apresentou Sodoma e Gomorra e a sua cultura a Ló, e disse como ela era e como ele devia vê-la, e não o oposto. Deus não tinha nada para aprender com Ló a respeito de Sodoma e Gomorra. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é o Deus eterno. Ele conhecia e conhece todas as coisas desde todas as gerações, desde toda a eternidade. Deus conhece o pensamento, por exemplo, de Confúcio desde a eternidade. Deus conhece o misticismo oriental. Deus conhece os filósofos gregos, Sócrates, Platão e todos eles. Deus conhece o pensamento dos filósofos, como Immanuel Kant, Nietzsche, ou Jean-Paul Sartre, Camus. Nada disso encanta Deus, ou muda, ou faz Deus rearranjar o pensamento dele. Se alguma dessas coisas encanta você, saiba, não há nenhuma novidade nela, e não há nada nela com a qual Deus vem aprender alguma coisa. Não há nada nessas coisas, não há nada que você possa apresentar a Deus, para que Deus possa rearranjar a verdade que Ele revelou de si mesmo em seu Filho, para que isso se torne mais relevante com a sua contribuição ao apresentar a sua cultura, a nossa cultura a Deus. É Deus que apresenta a nossa cultura a nós. Ele dá um veredicto sobre ela. Ele conhece ela desde todos os tempos, em todas as gerações. Ele conhece todas as culturas, todos os homens, todos os pensamentos, todas as mentes, desde toda a eternidade. Ele está familiarizado com o mundo pós-moderno. Deus não tem nada a acrescentar, mudar ou alterar na verdade que Ele fez de si mesmo por causa do mundo pós-moderno. Esse mundo, eu ou você, nós não temos nada para ensinar a Deus, nada disso ensina nada a Deus, nada disso acrescenta nada a Deus. Então não tente bolar algo que faça a revelação de Deus ser
relevante, a revelação que Deus fez de si mesmo, em sua palavra, em seu Filho amado. Sabe, o Deus Santo, o Deus eterno, não pode se tornar relevante mediante a nada que você tenha aprendido ou pense sobre a sua cultura. Deus, eu diria, viu Matrix antes de você. Deus viu Matrix antes de mim. Nada impressiona Deus. Deus conhece iPad, iPod, sabe? A nossa tecnologia, iPhone, Facebook, Twitter. Ele conhece todas essas coisas desde toda a eternidade. Essas coisas podem nos impressionar, mas não causam nenhum bocejo em Deus. Não se sinta avançado por nenhuma dessas coisas, achando que de alguma maneira você pode contribuir para Deus se tornar mais relevante, ou a palavra de Deus se tornar mais relevante. Se o mundo tecnológico te fascina, saiba, ele não fascina Deus. Se o pensamento da nossa cultura te fascina ou te impressiona, não impressiona Deus. O pensamento atual se parece avançado para você ou para mim, se parece profundo, não é nem profundo nem avançado para Deus. Não há novidades para Deus. Deus não aprende com os homens, Deus não aprende com as culturas, Deus não aprende com as mentes mortais. Deus sabe tudo desde a eternidade, sabe tudo sobre esse papo de pluralismo, de politicamente correto, as demandas do feminismo, as demandas da agenda gay, a teoria política da nossa cultura, os indicadores econômicos, os índices de violência, os índices sociais. Nada disso acrescenta nada ao conhecimento de Deus, ou a revelação que Deus fez de si mesmo. Não deve ser rearranjada a cada nova geração com seus problemas, seus pensamentos, sua tecnologia, seu avanço. Deus conhece todos os grandes líderes que já existiram, a mente deles. E Deus conhece todos os grandes líderes políticos que vão nascer, o pensamento de cada um deles, a mente de cada um deles. Deus conhece todas as grandes mentes acadêmicas que já existiram e já conhece todas as grandes mentes acadêmicas do futuro. Nenhuma dessas informações pode fazer Deus rearranjar a verdade que Ele revelou de si mesmo, porque quando Ele revelou esta verdade, Ele já conhecia todas as coisas. Você e eu, olha, nós não apresentamos nada a Deus que faça com que Deus tenha que repensar aquilo que Ele revelou. Agora, nós devemos deixar Deus apresentar o mundo a nós. Nós devemos deixar Deus apresentar a nossa cultura a nós, e nós devemos receber o veredicto que Deus dá sobre nossa cultura a nós, e nós devemos ter a coragem de pregar o veredicto de Deus sobre a nossa cultura. Pensem no apóstolo Paulo. Ele era um homem extraordinário, com um ministério extraordinário, que foi enviado para fazer com um chamado único e extraordinário. E ele era um homem capaz e sábio, ele conhecia a história, a filosofia. A mente dele era interessante, tanto para a cultura greco-romana quanto para a cultura grega. Ele era um homem que poderia fazer uso de todas essas coisas, mas ele não tentou apresentar essas culturas a Deus. Ele não tentou apresentar essas culturas a Deus para que a revelação de Deus fosse mais relevante. Havia poucos assuntos que o apóstolo Paulo não dominava, poucos assuntos que ele não poderia debater, tanto com os gregos e romanos, quanto com o mundo judaico. Mas ele fez da proclamação do Evangelho a sua vida. E ele não determinou o que no Evangelho seria bom, relevante. Pelo contrário, ele escolheu Cristo crucificado como seu único assunto. Mesmo sabendo que nada podia ser mais desprezível para aquela cultura do que um homem crucificado. Não era nada relevante falar sobre um Salvador crucificado em fraqueza. Aquela cultura de poder, de glória dos romanos, a cultura greco-romana, não poderia desprezar nada mais profundamente do que um homem crucificado.
Mas não importa onde Paulo foi, ele levou esse assunto com ele. Não importa para quem ele pregou, para qual cultura, com qual filosofia ele estava debatendo. Não importa se eram com homens sábios ou homens ignorantes. Ele sempre dirigiu a sua mensagem para o mesmo ponto. Cristo crucificado, com toda a ofensa que a cruz poderia trazer àquelas culturas e àquelas pessoas. Agora, não é por falta de desconhecimento, ele sabia o que aquelas pessoas exigiam e o que elas desejavam, o que elas preferiam falar, mas ele jamais se direcionava àquilo que a cultura dele desejava. Pelo contrário, ele diz assim em 1 Coríntios 1, 22 a 24, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles a quem Deus chama eficazmente, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. É isso que ele fez. Esse era o assunto de Paulo, Cristo crucificado, porque Cristo é o Cordeiro crucificado antes da fundação do mundo. Nada que acontece no mundo e na história altera a centralidade da pregação da cruz, ainda que ela venha carregada de escândalo para a mente de todas as culturas. Nós temos, ao esquecer o assunto que Deus nos ordenou a pregar, a cruz, e sabendo de antemão que ele sempre será um escândalo para a mente natural, nos colocado à frente da sabedoria infinita de Deus, achando que temos que apresentar a ele um mundo pós-moderno para obtermos um evangelho pós-cristão para uma sociedade assim. Mas Paulo, o que ele mais desejava era mostrar tão somente a cruz e a revelação que Deus fez de si mesmo ao homem, com todos os obstáculos. E ele fazia isso porque ele não queria ser um obstáculo para a única coisa que pode salvar um homem. Ele disse, eu não quero que a fé de vocês se baseie na minha inteligência, na minha capacidade, no meu discurso, porque ela seria uma fé vã, fútil. Então o pensamento constante de Paulo era de não colocar nada que obscurecesse a revelação que Deus fez de si mesmo e a pregação da cruz, porque ele tinha essa certeza de que a fé de ninguém poderia estar baseada em nada mais do que essa verdade que Deus fez de si mesmo. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não tem pensamentos posteriores. Não há nada na nossa cultura ou sociedade que acrescente ou que ensine algo a Deus. Deus conhece tudo desde toda a eternidade. Então o que Paulo fez? O que nós devemos fazer todos os dias? E talvez esse seja o ponto nevrálgico. Por que nós queremos um evangelho pós-cristão, não é? Pós tudo para um mundo pós-moderno? Porque nós queremos muitas das vezes pregar a verdade de Deus e ser aceito e aplaudido pela sociedade em que nós vivemos, diferente daquilo que Paulo experimentou. O que nós temos que fazer para pregar a verdade e não querer adaptar a verdade à nossa cultura? Nós teremos que morrer todos os dias para as nossas capacidades e dotes intelectuais, para o orgulho de querer mostrar as nossas capacidades intelectuais. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele que tinha uma mente grande, privilegiada. Nós vamos ter que morrer todos os dias para a eloquência impressionante que nós acharíamos que ia mudar ou ajudar alguém a ser salvo. Paulo teve que morrer todos os dias para as demandas da sua geração, aquilo que a sua geração pedia. Ele teve que morrer para isso e pregar a cruz. Paulo teve que morrer todos os dias para as demandas da sua cultura, tanto judaica quanto greco-romana. Paulo teve que morrer todos os dias para a sua autoconfiança e confiar tão somente no poder da graça de Deus, que chama os seus filhos pela loucura da pregação. Paulo teve que morrer todos os dias para os seus dotes naturais, suas capacidades naturais. E nós teremos que fazer o mesmo se quisermos ser fiéis a Deus neste mundo. Ele morreu para a ideia de que ele poderia acrescentar algo à verdade de Deus
que a transformassem mais atraente para o mundo ímpio, inimigo de Deus. Paulo morreu todos os dias, morreu e morreu e morreu novamente. Então ele estava lá em fraqueza, em temor e tremor, como ele disse, pregando o evangelho centralizado na cruz, que era uma ofensa e um escândalo para aquelas pessoas. Para quê? Para que a nossa fé agora, no século XXI, não estivesse baseada na mente de Paulo, na sua capacidade, mas no poder de Deus, para que nós realmente tivéssemos uma fé verdadeira. E é o que nós desejamos para as pessoas que nos cercam na nossa época. É o poder manifestado de Deus em Cristo, salvando homens em todas as gerações. Então, esqueça, não olhe para a sua cultura, não olhe para o mundo pós-moderno, para o mundo tecnológico que nós vivemos como algo significativo, que vai acrescentar algo ao pensamento de Deus para nós. Nosso mundo pós-moderno, tecnológico, daqui a algumas décadas, vai ser visto pelas próximas gerações como algo velho, mofado e atrasado. Como acontece com todas as gerações a olhar para as outras que ficaram para trás. Logo, as próximas gerações vão achar que nós somos ignorantes e ultrapassados. E é exatamente porque o Evangelho não tem nada a ver com a nossa geração que ele jamais vai estar nessas condições, atrasado, mofado, porque ele é a última palavra de Deus para todas as gerações. Então, jamais trate a cruz como uma relíquia histórica do passado, que precisa ser embelezada pelas nossas ideias brilhantes, ou pelas mentes, ou a cultura que nos cerca. A cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu quanto grego, ou seja, não importando se ele era da cultura grega, romana ou judaica. Se nós quisermos ser discípulos de Cristo como o apóstolo Paulo, nós teremos que tomar a velha cruz e pregar o Evangelho e a cruz do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, no meio da nossa cultura, com o seu pensamento pós-moderno, que logo vai ser velho e mofado, como tudo no mundo dos homens. E nós vamos ter que contar as maravilhas desse Deus eterno, que foi pregado na cruz, que ressuscitou, do Deus eterno que odeia o pecado, não importando o que a nossa geração pense a respeito do pecado, do Deus eterno que só salva por graça e nunca por mérito, bondade ou capacidade humana, do Deus que condena ao inferno por sua justiça infinita, do Deus que fala da sua bondade e da sua severidade, do Deus que amou e foi até a cruz. Em todas esses momentos, em toda essa proclamação, o resultado vai estar nas mãos de Deus e não nossa. E a fé de quem nascer de novo vai estar baseado no poder de Deus e não na sabedoria humana. E assim Deus recebe toda a glória e nós somos simplesmente aqueles que se alegram na glória de Deus. Como diz o texto que nós lemos, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos buscavam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles a quem Deus chama eficazmente, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Deus, como eu disse, viu Matrix antes de nós. Não tente apresentar este mundo a Deus, essa cultura a Deus, esperando que Deus aprenderá algo e vai rearranjar o Evangelho para a nossa cultura. Deus é que nos apresenta a nossa cultura, dá um veredicto a respeito dela, nos dá uma mensagem e nos envia para pregar. Que Ele possa fazer de nós homens fiéis, como o apóstolo Paulo foi na sua época, na sua cultura, na sua geração. Amém. Até a próxima. Come on and rain down on us, Lord.